é do Senhor. Queremos meditar nessa manhã com os irmãos e você que está nos acompanhando aí. Estamos passando por um momento de crise. Momento em que muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir atravessar. Acabamos de ouvir o testemunho. Há momentos também que muitas vezes pensamos em parar. Em momento de crise é assim, né? As pessoas muitas vezes querem parar de continuar a lutar. Mas quando nós entendemos que a batalha é do Senhor, nós não paramos. Nós vamos à guerra, nós vamos à luta. Foi o que aconteceu com o povo de Judá, na época do rei Josafá, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, está esse relato, onde diversos inimigos do povo de Deus, 3 nações, Moabitas, Amonitas e Meunitas, se reuniram para guerrear contra o povo de Judá. Aquele povo não tinha um exército poderoso, um exército que pudesse fazer frente a 3 nações, e nações rudes, nações que perseguiram o povo de Deus, que aliás quando o povo de Deus estava saindo do Egito, Deus fez com que eles se desviassem daquele povo para que não fossem atacados. Está lá em 2 Reis, capítulo 22. A situação era de crise, era grave. Josafá, rei de Judá, que significa Yahvé julga, filho de Asa, ele foi o 4º rei de Judá, na linhagem dos reis de Judá. Apesar dele ter se aliado com Acabe, e nós já estudamos sobre Acabe aqui, né? Rei Acabe. Foi um rei que destruiu os ídolos que o povo adorava, os balaíns que o povo adorava. E preservou a lei de Deus. Preservou a lei de Deus. Desta crise instalada ali frente ao povo de Deus, ali em Judá, nós podemos tirar muitas lições. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 24. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao 24. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, juntamente com alguns dos Meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e
e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 10. Agora eis os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitisse que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança, que nos fizesse herdar. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer. Porém os nossos olhos estão voltados para ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, com os pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor, Deus de Israel. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, ouve-me, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância no deserto, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, está diante de nós tua palavra, Pai. Oh Deus, fala conosco, Pai. O Senhor já tem falado conosco. Continua, Deus, falando através da tua palavra. Assim, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A situação parecia fora de controle. Quantas vezes você vê que a situação parece estar fora de controle? Quantas vezes você já passou por isso, não é mesmo? Não é? Quantas vezes? Parece que não tem mais jeito. Ainda mais quando as coisas começam, parece que está em queda livre, né? Parece que você não vê saída. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Josafá, diante daquela situação. Porque vieram avisá-lo: olha, depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas,
vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar a notícia a Josafá. Uma grande multidão está vindo. Prepara-te. E Josafá fala assim: preparar com o quê? Com esse povinho que eu tenho aqui? Com esse exércitozinho que eu tenho aqui? A gente vai ser engolido agora. E sabe que o mais interessante? Que ele teve medo. Ele teve medo. Teve medo. Teve medo. Josafá, que sabia o poder que Deus tinha, teve medo diante daquela situação. E às vezes é assim com a gente também, né? Quantas vezes diante de uma situação ficamos medrosos, parece que não confiamos mais em Deus. Parece que o nosso Deus está distante. Mas sabe uma coisa? A vida muitas vezes se resolve com uma atitude. Muitas vezes. E quando você toma a atitude certa, foi o que o Josafá fez. Tomou a atitude certa. Foi a de consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor. A atitude dele foi: após do medo, resolveu buscar o Senhor. E sabe o que aconteceu? Convocou o jejum em todo o Judá. Está difícil a situação? Ore e jejue. Ore e jejue. Tudo é mudado pela oração. Interessante esse testemunho desse pastor, né? Interessante. Tremendo, profundo. Aqui de Portas Abertas. Pedindo para quê? Oremos. Irmãos, precisamos orar. É em todo tempo. Paulo vai dizer, orando em todo tempo. Não é de vez em quando. Quem sabe um dia, quem sabe se der um tempo. Não, é em todo tempo. Foi o que aconteceu com o rei Josafá. Buscou o Senhor. Uniu Judá. Pediu socorro ao Senhor. E Judá então, toda a cidade de Judá então vieram e buscaram o Senhor. É oração de concordância, né? Oração de concordância. Por que será que Josafá consultou o Senhor e daí ele então convoca o povo a se unir e orar e jejuar? Essa é a oração forte, né? Essa é a oração forte. É oração de concordância, é oração quando a igreja está unida, buscando ao Senhor. Quando a igreja não está parada, não está alheia à situação, não. Ela está de olho na situação, mas sabe a quem recorrer. E Josafá teve esta atitude. Sabe por quê? Porque ele reconhecia que somente Deus poderia tirá-los daquela real situação. Difícil situação. Sem saída. Sem saída. Além de consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o Judá. Sabe por quê? Deus atua quando nós nos humilhamos. Amém, igreja? Deus não vai atender aquele arrogante, cheio de arrogância. Não, se não me dá, eu quebro o pau, Senhor. Que isso? Que isso? Não é mesmo? Às vezes ficamos nervosinhos, né? Senhor, se não resolver agora. Não é assim. É coração humilde, é com humildade, é entrega, é confiança. Sabe por quê? Porque na entrega você confia. Na entrega você confia. É igual aquele filho, né? Aquela criança que descansa nos braços do pai. Sabe que ali ela está segura. É essa atitude que temos que ter diante do Senhor. Atitude de humildade. Então o povo, Josafá proclama que o povo jejuasse. E o povo o fez. O povo se humilhou
diante da potente mão de Deus. Só ela daria saída ao povo de Judá naquela situação. Só Deus. Só Deus. O rei reconheceu sua dependência de Deus. Sua dependência de Deus. Quantos hoje querem viver independente, né? Não é mesmo? O seu mundinho. O seu mundinho. Não, eu me resolvo. Eu me resolvo. Você resolve, é? Vai tentando se resolver. Vai tentando. E na oração do rei Josafá, ele começa então exaltando o poder de Deus. Depois ele declara as promessas do Senhor. E reconhece a sua incapacidade. Oração, exalta a Deus e reconhece a incapacidade. Essa deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a sua atitude. Diante das situações que não vemos saída. Ou que você não vê uma saída. Ele vai dizer assim: ó nosso Deus, tu não nos julgarás? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca. Nem sabemos como fazer. Porém, os nossos olhos estão voltados a Ti. Aqui está toda a diferença. Os nossos olhos estão voltados a Ti. Duas afirmações. Não temos força e não sabemos o que fazer. Podem parecer duas frases de pessoas fracassadas, né? Ou derrotadas, ou que já perdeu a vontade até de viver. Mas não é bem assim que funciona com o nosso relacionamento com Deus. Não é bem assim. É justamente o contrário. Quanto mais nos sentimos fracos, sem saída, ou sem saber o que fazer, mais nós experimentamos o poder de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí eu que estou forte. Outra frase muito importante: os meus olhos se voltam para Ti. Quando fixamos os nossos olhares a Deus, as circunstâncias serão apenas um detalhe. Olha, essa frase eu escrevi ela aqui, vou falar de novo essa frase. Quando fixamos os nossos olhos em Deus, as circunstâncias serão apenas um detalhe. Amém? Nós cantamos aquela canção: não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Vamos falar. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ou seja, não me guio por aquilo que me falam. Me guio firmado na promessa do Senhor para a minha vida. Quando nos humilhamos, Deus envia o seu Espírito. Deus nunca nos desamparará. Nunca nos desamparará. Ele sempre nos anima a confiar inteiramente nele. Olha que ele vai dizer, olha que o versículo 15. Acompanha comigo aí, versículo 15. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse grande exército, desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não fique desanimado. Não fique dando ouvido para coisinhas do seu lado. Não fique dando ouvido para o inimigo.
Dá ouvido para a palavra de Deus. Atente-se à palavra de Deus. Atente-se aos profetas de Deus. Atente-se. Foi que o povo se atentou ao profeta Jaziel. E Josafá acatou. Ele acatou imediatamente, porque era a palavra de Deus. Estava vindo na boca do profeta. Devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Então Josafá se posicionou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor, Deus de Israel. Vocês imaginam, né? Júbilo, né? Júbilo. Nós cantamos aqui, né? Júbilo. Nossas forças irão se renovar se esperarmos em quem? No Senhor. A gente cantou isso com convicção, né? Nossas forças irão se renovar se confiarmos no Senhor, ou se descansarmos no Senhor. Foi o que aconteceu. Aí você fala assim, mas quando eu estou triste, realmente eu não consigo louvar, eu não consigo. Busque, meu amado, busque a Deus. Clame, se humilhe na presença dEle. Sabe por quê? O louvor e a adoração a Deus indicam que estamos confiando nele. E entendendo que só Ele pode transformar toda e qualquer situação. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Primeira Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Mas em tudo, pastor, dá graça? Sim, em tudo dá graça. Sabe por quê? Porque nas batalhas, Deus está trabalhando também. Nas dificuldades, Deus está trabalhando também. Ou não? Ou esse Deus que a gente confia e serve, é apenas o Deus dos momentos fáceis, os momentos da alegria? Não. Todos os momentos. Por isso que em tudo devemos dar graças ao Senhor. Em tudo. Até pelas tribulações. Sim. Sabe por quê? Porque você vai ver o poder de Deus na tribulação. Amém, irmãos? Vai ver o poder de Deus na tribulação. Vai provar o poder de Deus. Vai provar. Vai poder provar. A vitória chegou. A vitória chegou. Quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá. E eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Deu no jornal, deu na notícia, né? Houve um massacre. Se fosse hoje, seria notícia de um ano, né? Mas foi notícia no meio do povo de Deus. Porque Deus havia dito pela boca do profeta, e Deus cumpriu. Deus cumpriu. Livrou todo aquele povo. Sabe o que é isso, irmãos? Eles começaram a se atacar entre eles. Entre eles. E parece que não contentes, depois de mortos entre eles, os outros também se guerrearam entre si. Os meunitas. Aí você vai dizer assim, é só o poder de Deus mesmo. E é só o poder de Deus. Só o poder de Deus.
Deus atua de uma forma que elimina a influência humana. E assim somente Ele recebe a honra e a glória. Lembra que Josafá falou: nós não temos força para enfrentar esse exército. Somos tão fraquinhos. Mas foi nesse momento que Deus então começa a agir em favor daquele povo. E é nesse momento que Deus começa a agir ao nosso favor. É quando você reconhece a sua fragilidade. É nesse momento. Agora, a glória é para Ele. A glória é para Ele. Existem pessoas céticas tentando explicar milagres para tentar eliminar a glória de Deus. Mas por mais que eles se esforcem, não pode deter a glória que pertence somente a Deus. Somente a Deus. E a glória ali foi dada totalmente a Deus. Sabe por quê? Porque ídolos que haviam sido construídos foram destruídos. Muitos ídolos que o povo fizeram quando se afastavam de Deus. E sabe o que acontece quando nós nos dobramos, nos humilhamos, nos prostramos e com fé nós prosseguimos? O resultado não é diferente. Porque o resultado lá foi um avanço missionário. Um avanço missionário. Então o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá ficou em paz, porque o Senhor lhe deu descanso ao redor. Então teve um avanço missionário. Por quê? Por causa de uma ação de um povo que temeu Deus. Por causa da ação de um povo que confiou em Deus. Por causa da ação de um povo que não temia em meio às dificuldades. E nesse tempo, o povo de Deus tem que continuar firme. Amém, igreja? Temos que continuar firme, não podemos estar temendo o que está vindo por aí. E nós ficamos com medo às vezes, né? Daquele friozinho na barriga, né? O que vai acontecer, né, Marmina? O que vai acontecer? Oh Deus, o que vai acontecer? E Deus está dizendo para nós: cante louvores, se humilhe, me busque. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo. Não para não. Não para não, igreja. Não para não. A obra continua. A obra continua. Muitas nações reconheceram a mão do eterno e soberano Deus, defendendo e cuidando do povo, e o reino permaneceu em paz. Por que precisamos lutar? Para que haja paz na nossa nação. Por que precisamos orar? Para que haja paz na nossa nação. Porque houve não é demais falar aqui, houve tantas coisas nessa pandemia, né, que causou muito medo à igreja do Senhor. Causou muito medo. Mas nós precisamos continuar, meus amados. Porque a batalha é do Senhor. Ele é o nosso general é Cristo. Assim a nação brasileira ficará em paz. Quando o interesse maior é buscar a Deus. Não é defender território, mas é buscar a Deus. Assim, meus amados, as crises são oportunidade para crescimento.
Há pessoas que vão ficar na crise, infelizmente. Até crentes vão ficar na crise. Mas há aqueles que a crise serviu de oportunidade para crescimento. Serviu de oportunidade para ver o poder de Deus, assim como aquele povo de Judá viu o poder de Deus. E ainda espera por milagres. Aquele povo continuou. Com certeza Deus continuou falando na boca dos profetas da época, e os milagres continuaram acontecendo. Com certeza. E o maior milagre foi o livramento. E o maior milagre que todos nós temos é a salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? É a salvação em Cristo Jesus. Mas os milagres no meio da igreja Ele vai continuar fazendo. Ele tem feito, nós temos visto isso, né? Ele tem feito. Então as crises são oportunidades para crescimento. Mas entenda que a crise para você é apenas um detalhe, confiando em Deus. É apenas um detalhe se você confia em Deus. Saiba disso. Tanto a nível pessoal como no coletivo, devemos entender que as crises são oportunidades para vermos os milagres que o Senhor Deus vai operar. Tanto no pessoal, se você está passando por alguma situação que você não vê saída, eu digo para você, clame, não pare. Eu estou fraquinho, a gente te ajuda, você preciso de ajuda, nós vamos ajudar. Nós também não temos muitas forças, como o rei Josafá disse, não tenho força, mas a força está no Senhor, não está em mim. Amém, igreja? A força está em Deus. Quantos acham que a força está em si próprio? Quebra a cara. A força está em Deus. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte, porque estou dependente de Deus. Então, quando você está na crise, meu amado, creia que Deus está trabalhando na sua vida. Creia nisso. Deus está trabalhando. E você vai passar por ela. Assim como nós estamos passando por esse tempo de pandemia. Por essa crise que se instalou no mundo. Não só no Brasil, no mundo. No mundo. Saiba que, se você está passando por um problema de crise, tribulação, angústia, até mesmo perseguição, eu vou te dizer uma coisa. Adore, louve e agradeça ao Senhor. Tá? Se você está passando por, vou repetir de novo. Se você está passando por uma situação de crise, tribulação ou até perseguição, adore, louve e comece a agradecer ao Senhor. Amém, igreja? Comece a agradecer ao Senhor. Porque você vai ver a potente mão de Deus naquilo que você está passando. Você vai provar o grande poder de Deus naquilo que você está passando. Para a glória dEle e para Ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém. Vamos ter agora um momento de oração. Convido a você a ficar de pé.